Olá pessoal, sou o professor Matheus Seco. Esse aqui será nosso primeiro vídeo sobre a aula 4. Aqui teremos uma série de vídeos, porque é uma aula bem compridinha, tá legal? Nesse primeiro vídeo a gente vai fazer a parte teórica de progressões aritméticas, conhecidas como PAs, tá legal? Então, as progressões aritméticas, elas são um tipo particular de sequência. Então, uma sequência AN, ela é dita uma progressão aritmética e a partir de agora a gente vai chamar carinhosamente uma progressão aritmética de uma PA, para não ter que ficar falando o tempo todo progressão aritmética. Então, PA vai ser uma boa sigla para progressão aritmética. Então, uma sequência ela é uma progressão aritmética se a diferença entre dois termos consecutivos, então se a diferença entre, por exemplo, a n mais 1 e a n, se essa diferença é igual a uma constante, quaisquer que sejam esses dois termos consecutivos. E aí, essa constante, que é a diferença entre dois termos consecutivos, a gente chama essa constante carinhosamente de razão da nossa PA. Tá legal? Então, vamos ver alguns exemplos aqui de PA, antes da gente começar a ver propriedades dessa sequência. Então, um exemplo bem simples é a sequência 1, 2, 3, 4 e assim por diante, né? Essa sequência é uma PA porque a diferença entre dois termos consecutivos é sempre igual a 1. Então, de fato, a razão aqui dessa PA, a gente vai costumar chamar a razão de uma PA pelo termo Rzinho, tá? Então, a razão dessa PA é igual a 1. Um outro exemplo de PA seria a sequência 3, 7, 11, 15 e assim por diante. Essa sequência aqui, por exemplo, a diferença entre dois termos consecutivos é sempre 4. Então, a razão aqui seria igual a 4. Tá legal? Então, temos dois exemplos aqui de PA só para ilustrar essa definição que foi dada, tá? Então, a PA ela tem algumas propriedades interessantes. Então, a primeira propriedade que a gente vai ver aqui é a propriedade que essencialmente justifica o nome progressão aritmética, tá? Então, a propriedade é assim: se eu tenho três termos, A, B e C, tá legal? Se A, B e C são três termos seguidos de uma PA, então, isso vai dizer para a gente que o termo do meio, então o termo B, ele tem que ser igual à média aritmética dos outros dois. Então, se eu tenho três termos consecutivos de uma PA, o termo do meio é a média aritmética dos outros dois. O termo B é igual a A mais C sobre 2. Bom, essa demonstração aqui, essa propriedade aqui, desculpe, ela é de demonstração bastante simples, né? Como é que a gente poderia demonstrar essa propriedade? Bom, pela definição, né? Se isso daqui é uma PA, são três termos consecutivos de uma PA, eu certamente vou ter que B menos A é igual a razão, e a razão também, por sua vez, é igual a C menos B. Dessa maneira, se eu tenho B menos A igual a C menos B, jogando o menos B para lá e o menos A para cá, eu fico com 2B igual a mais C,
e daqui eu tiro que o B é A mais C sobre 2. Então, essa aqui é a propriedade que dá nome à progressão. Progressão aritmética tem a ver com o fato de que sempre que eu pego 3 termos consecutivos, o termo do meio é a média aritmética dos outros 2. Muito bem, então vamos ver mais propriedades agora. Agora a gente vai ver a fórmula do termo geral de uma PA. O que é o termo geral de uma PA? Se a gente reparar, uma PA ela está definida por um termo qualquer dela, na verdade, e a razão. Porque se eu conheço um termo qualquer dela e conheço a razão, para eu ir para frente eu fico somando a razão e para eu ir para trás eu fico subtraindo a razão. Tá legal? Então, aqui a gente vai ver, na verdade, 2 fórmulas para o termo geral. Uma que permite encontrar um termo qualquer em função do primeiro e da razão, e uma outra que permite relacionar 2 termos quaisquer de uma PA. E aí a gente vai ver também que a primeira fórmula, na verdade, é um caso particular da segunda fórmula. Então, as 2 fórmulas que a gente vai ver aqui são as seguintes. A primeira delas é um termo AN é igual ao primeiro termo mais essa diferença aqui, n menos 1, que multiplica a razão. E a segunda fórmula que a gente vai ver, ó, é o AN em função de um outro termo aqui qualquer, AP. Então, o AN vai ser o AP mais N menos P, que multiplica a razão. E aí, como eu disse, essa primeira fórmula é um caso particular da segunda. Um caso particular da segunda quando o P é igual a 1. Né? Se eu coloco P igual a 1 na segunda fórmula, eu obtenho a primeira fórmula. Legal? Então, essa primeira relaciona qualquer termo com o primeiro e essa segunda relaciona qualquer termo com qualquer outro termo. Então, uma observação aqui, o N não precisa ser maior do que o P. O que eu quero dizer com isso? Eu consigo relacionar o A7, por exemplo, com o A15. Mesmo esse cara sendo maior do que esse. Ficaria o quê? A diferença é menos 8, eu colocaria menos 8 razões aqui. Tá bem? Legal. Então, como é que você pode fazer a demonstração dessas 2 propriedades? Então, vamos demonstrar a primeira e a segunda, ela decorre imediatamente da primeira. Muito bem, então, a primeira a gente vai demonstrar utilizando uma sominha telescópica. Então, o que eu vou ter? Eu posso escrever que o A2 é igual ao A1 mais a razão. Eu posso escrever que o A3 é igual ao A2 mais a razão. Né? Tudo isso aqui pela definição de PA. E eu posso continuar fazendo esse processo até que o AN ele vai ser o AN menos 1 mais a razão. E aí, se eu somo isso daqui tudo, o que vai acontecer? Ó, o A2 ele vai cancelar com o A2. O A3 aqui, ele cancela com o A3 que está logo depois. Até que o AN menos 1 cancela com o AN menos 1 que está logo acima dele. Então vai sobrar o quê? Eu tenho essa soma telescópica, do lado esquerdo sobra simplesmente o AN, do lado direito vai sobrar o A1, e o que mais que vai sobrar? Eu tenho que reparar que eu estou somando aqui várias razões. Quantas razões eu estou somando? Tantas quantas forem as minhas equações. Quantas equações eu tenho? Eu começo em 1, depois 2, até o n menos 1. Então eu tenho n menos 1 equações, logo eu vou ter aqui n menos 1 razões. Então, a primeira fórmula aqui está demonstrada. Muito bem. Como é que eu demonstro agora essa segunda fórmula? Essa segunda fórmula, né, eu posso demonstrá-la a partir da primeira. De que maneira? Eu posso fazer o seguinte, ó, o AN,
a gente já sabe que é igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. E o AP, se eu já sei a primeira fórmula, eu posso escrever que o AP é igual ao A1 mais P menos 1 vezes a razão. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a primeira menos a segunda. Subtraio as duas. Então, do lado esquerdo vai ficar AN menos AP. E do lado direito, o que vai acontecer? Ó? O A1 vai desaparecer. Eu vou ficar com essa diferença. Coloco o R em evidência. O menos 1 cancela e sobra N menos P. Então, vai ficar N menos P multiplicado pela razão. Então, eu vou ter que o AN é igual ao AP mais N menos P, que multiplica a razão. E isso termina a demonstração também da segunda fórmula. Então, para a gente terminar, vamos ver agora a nossa última propriedade de PA, né? E essas três propriedades vão ajudar a gente a resolver os exercícios no próximo vídeo. Então, a terceira propriedade é com relação à soma dos termos de uma PA. Então, eu quero calcular o primeiro termo, mais o segundo termo, mais o terceiro termo, assim por diante, até o enésimo termo de uma PA. Então, eu quero encontrar uma maneira bacana da gente fazer essa soma. Então, a gente costuma representar essa soma dos N primeiros termos por S de soma e esse N para indicar que a gente está somando os N primeiros termos. Tá legal? Muito bem. Então, o que a gente vai provar é que essa soma dos N primeiros termos ela é dada pelo primeiro termo mais o último, que é o que aparece aqui, ó. Então, isso aqui é o primeiro mais o último, que multiplica a quantidade de termos que eu estou somando tudo isso dividido por esse doisinho, tá legal? Então, a soma dos termos vai ser o primeiro mais o último vezes a quantidade de termos dividido por 2. Muito bem. Então, antes da gente fazer o caso mais geral, vamos fazer um exemplo clássico, né, que é uma história relacionada ao Gauss, quando muito jovem, o professor passou para a turma dele calcular essa soma dos números de 1 até 100, na expectativa de acalmar a turma, né, pois achava que eles iam demorar para resolver, né, para calcular essa soma, porque imaginava que eles fossem somando um por um até chegar à resposta. E aí o Gauss surpreendeu o professor, né, falando imediatamente a resposta do problema, que era 5.050. Então, qual foi a ideia que ele percebeu? A ideia que ele percebeu foi a seguinte. Deixa eu colocar o 99 aqui nessa soma também. Ó. 99, depois o 100. Então, o que ele percebeu foi que ó, o 1 somado com 100 dava 101. O 2 somado com 99 também dava 101. O 3 somado com 98 também dava 101. Ou seja, se eu fosse somando as extremidades e caminhando de fora para dentro, essas somas iam dar sempre 101. Então, o que a gente pode fazer aqui, que ficou conhecido como o truque de Gauss? A gente pode escrever esta mesma soma de trás para frente. Então, ó, posso escrever como 100, depois 99, assim por diante, até 2, até 1. E aí o que acontece? Se eu somar essas duas coisas, eu vou ficar com 2S é igual ao quê? Eu vou ficar com 2S é igual a 101, mais 101, mais 101, assim por diante, até 101 e 101. Então, eu vou estar pegando esse 101 e vou estar somando ele repetidas vezes. Se eu somo o mesmo número repetidas vezes, eu, na verdade, estou multiplicando. Então, eu vou ter o 101, que está escrito quantas vezes? Que está escrito
contrário aqui, né? Eu vou ter o 101 que está escrito 100 vezes. Então, vou ter que 2 vezes a soma que eu quero é igual a 101 vezes 100. E aí, se você fizer essa continha aqui, né, daria 101 vezes 100 sobre 2, isso aqui dá 5.050. Então, a soma dos termos de uma PA, aquela fórmula, ela nada mais é do que uma pequena generalização dessa soma de 1 até 100. Basta a gente perceber o quê? Que se eu tenho uma PA, essas somas dos extremos, elas também vão ser iguais, né? Então, o que vai acontecer aqui? Como é que a gente demonstraria essa propriedade número 3? Basta perceber que A1 mais AN é igual a A2 mais AN menos 1, que é igual a 3 mais AN menos 2, e assim por diante, né? Você pode perceber essa soma da seguinte maneira. Daqui para cá, o que aconteceu? Mudou o A1, que virou A2. Bom, para eu partir do A1 e chegar no A2, eu somo uma razão. E para eu partir do AN e chegar no AN menos 1, eu subtraio uma razão. Então, se eu somo uma razão e subtraio uma razão, não mudo nada. Então, essa soma tem que dar igual a essa. E o mesmo argumento pode ser repetido para frente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a mesma ideia do truque de Gauss. Então, você escreve a soma do jeito normal, inicialmente. Depois escreve a soma de trás para frente. Você soma essas duas coisas que você escreveu e você vai ter que 2SN é igual ao quê? É igual a A1 mais AN, aí o A2 mais AN menos 1 ainda é A1 mais AN. É como se fosse o 101 que apareceu aqui, aparecendo aqui de novo. Então, essa soma A1 mais AN, ela vai ficar aparecendo. Vai ficar aparecendo o tempo todo. Então, quantas vezes que essa soma vai aparecer? Como eu tenho N termos, essa soma vai aparecer N vezes. Então, o que vai acontecer aqui agora? Passando 2 para lá dividindo, eu vou ter que o SN é igual a A1 mais AN vezes N, tudo isso dividido por 2, que era exatamente o que a gente tinha prometido. Beleza?